Bem-vindo ao canal Transformados pela Palavra. Aqui, nós acreditamos no poder transformador da Palavra de Deus para renovar mentes, curar corações e trazer propósito às nossas vidas. Hoje, vamos dar continuidade na carta aos Romanos capítulo 3, uma leitura especial preparada para você, que vai edificar a sua fé e te aproximar ainda mais do Senhor. O comentarista explica o contexto em que o versículo foi escrito, o público-alvo original e o cenário histórico ou cultural. Então, pegue sua Bíblia, abra o seu coração e venha com a gente nesta jornada. Vamos juntos ser transformados pela palavra. Que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Paulo considera algumas das grandes realidades divinas. 1. Os oráculos de Deus são privilégios valiosíssimos entregues à humanidade. No entanto, a vantagem de possuir a palavra de Deus, como no caso dos judeus e dos cristãos, implica necessariamente em responsabilidades e obrigações. 2. O Deus é fiel. 3. O Deus é justo. 4. O Deus julgará e castigará todos os injustificados e pecadores, provando sua fidelidade e caráter justo. 5. O Deus é verdadeiro. Ele é a verdade. 6. E a glória de Deus. Muito, em toda maneira, porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. Pois que, se alguns não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus. Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Eu falo como homem. De forma alguma. Pois então como Deus julgará o mundo? Pois, se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos façamos o mal, para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. Então o quê? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que, tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado, como está escrito, e não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda ou não há ninguém que busque a Deus. Paulo apresenta uma sequência de citações do Et com o objetivo de confirmar sua teologia quanto à universalidade do pecado. Tanto judeus quanto gentios estão debaixo do poder e da condenação do pecado. As citações não são literais, pois a preocupação de Paulo, bem como de outros autores do NT, tinha um sentido geral e didático, não literal. Além disso, os gregos não usavam aspas para identificar as citações, na maioria das vezes extraídas da Septuaginta, a tradução grega do Et, originalmente escrito em hebraico. Em alguns casos, inspirados pelo Espírito Santo, os autores canônicos do NT fizeram uso das citações do Et, adaptando e aplicando-as de várias formas ao contexto que estavam abordando. Todos se desviaram do caminho, e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, o veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que quantas coisas diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale, e todo o mundo se torne culpado diante de Deus. A lei aqui tem a ver com os salmos, profetas e provérbios. É uma referência clara quanto à igual autoridade de todo o Et. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. A finalidade principal dessa passagem não é apenas demonstrar a culpabilidade dos judeus e de todos os demais povos sobre a face da terra, os gentios, como também demonstrar que nenhum sistema religioso, nenhuma crença primitiva e restrita ou altamente aculturada, é capaz de salvar o ser humano da condenação ao afastamento eterno da presença de Deus. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença, o bendito entretanto.
Havendo revelado que todos os seres humanos, tanto judeus como gentios, são naturalmente ímpios, tendem espontaneamente à prática do mal, Paulo apresenta a boa notícia de que Deus, presente, está oferecendo gratuitamente e único, o meio de justificação para cada indivíduo da raça humana que, de forma voluntária, pessoal e sincera, nele crer de todo o seu coração, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ao pecar, palavra que em hebraico tem o sentido de errar o alvo, o ser humano se encontra em falta perante o ideal para o qual Deus o criou. A glória que o homem possuía e desfrutava antes da queda, o cristão sincero voltará a ter por intermédio de Jesus Cristo. Sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que é em Jesus Cristo, Paulo emprega o verbo justificar. Esse termo é fundamental na teologia paulina, ou negativamente, quando Deus declara o crente o não culpado, ou positivamente, quando Deus declara o crente o justo, cancelando a sua culpa do pecado e creditando-lhe justiça. A palavra redenção, ou no original em grego apolutronsis, era usada comumente, na época, no sentido de comprar um escravo para dar-lhe a carta de plena liberdade. Um paralelo significativo se observa na redenção de Israel da escravidão no Egito, do exílio na Babilônia, e em relação ao livramento eterno do crente da escravidão do pecado, porquanto Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, pagou o resgate exigido para nossa libertação. A quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. A expressão propiciação vem do antigo hebraico, que traduzido para o termo grego na Septuaginta elasterion, significa o lugar específico onde os pecados deviam ser expiados ou pagos, removidos, e que em grego era chamado de kaporetifot, propiciatório. Através do sacrifício redentor de Jesus, o Filho, o Deus, o Pai, remove o pecado do seu povo, não virtualmente ou simbolicamente como se dava nos rituais do passado, mas agora, em plena realidade físico-espiritual, eliminando definitivamente toda a culpabilidade humana perante Deus, o Supremo Juiz, e limpando completamente a consciência de cada indivíduo que aceita o sacrifício do Senhor como salvação para a sua vida e, a partir dessa constatação, nasce de novo. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, ou mais pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quando Lutero estava traduzindo a Bíblia para a língua alemã, ao escrever esse versículo, fez questão de acrescentar a expressão restritiva ou somente pela fé. Ainda que o vocábulo ou somente ou não esteja nos originais gregos, reflete com exatidão o sentido geral da passagem. É somente ele o Deus dos judeus? Não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que há um só Deus, que justifica a circuncisão pela fé, e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos, então, a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Paulo faz uma bela e profunda analogia entre a importância e a exatidão da lei, reconhecendo o primeiro artigo da lei judaica, amado e defendido radicalmente por todos os judeus ao longo dos séculos, o Senhor é um só Deus, e a exaltação de Cristo, o unigênito Filho de Deus, como único meio de salvação para judeus e todos os gentios sobre a face da terra. Paulo percebe que será acusado de antinomismo, pregar ou agir contra a lei. Contudo, apesar de mostrar que a lei é impotente para salvar, e que esse poder opera somente em Jesus Cristo. Capítulos 6 e 7, voltará a confirmar a validade da lei na passagem do capítulo 13,18. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui, juntos, buscamos crescer na palavra de Deus e sermos transformados por ela. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Que a palavra continue te guiando e fortalecendo. Até o próximo vídeo.